se não estabelece diálogo, se não consagra a bênção e o desafio da relação, da alteridade, da diferença, é só egoidade, irmãos. Então, a grande doença do mundo, do nosso país, nesse momento, é a incapacidade de dialogar, de lidar com contraste, com diferença, com o próprio absurdo que você acha que é aquilo que você opõe. É importante da gente encontrar um lugar apartidário, impessoal, antes da gente vir para a pessoa, com seus deveres e direitos. E você, na tua jornada, vai descobrir isso cedo ou tarde, porque a vida é insuportável, irmão, sem diálogo, sem essa capacidade, esse desafio de lidar, sabe, com a dualidade da vida, amigo e inimigo. E agora? É bem importante isso, sabe, porque não tem muito cabimento você aqui, se você tiver partidário. E quando eu falo isso, eu falo com amor. Não é que você não tem um partido, um candidato, por exemplo, mas você não é identificado com ele a ponto de ser cego. A realidade do mundo plural, do mundo diverso, do mundo que não é a tua bolha. E é tão bom todo mundo, sabe, quando a gente encontra esse lugar, ainda que difícil, porque tu tem que fazer essa travessia além do ego, irmão. Mas é tão bom. E o que eu posso, enquanto irmão, colocar é talvez num nível mais esperançoso, porque não é uma questão de crença, de convencimento, é realização. Tu tem que fazer a travessia e sentir, experimentar o quanto é bom ser livre daquilo tudo que tu acredita, irmão. Livre daquilo tudo que você acredita. É interessante o momento, porque é um momento talvez de uma extremidade tamanha, que talvez, num contexto kármico mesmo, a busca é uma busca de equilíbrio. Não tem ninguém orquestrando essa história, sabe, para sacanear. É a lei da natureza, a natureza que sempre busca equilíbrio. Se ela está extrema demais, ela vai para o outro extremo para se equilibrar. E a gente, enquanto coletivo, tem que acolher isso, porque é o karma, no contexto coletivo, que a gente não só merece, porque consequência dos nossos atos também, enquanto coletivo, nação, população, sociedade. E se você se sente fora disso, é exatamente isso que eu estou falando, o pecado da ilusão, da separação. E quando de repente um resultado vem contrário, ou não agradável, ou não perfeito como você gostaria, ainda de repente com receios e medos, e é o karma que a gente precisa, irmãos, para poder crescer, para poder evoluir. Os nossos lugares de sombra, nossos lugares, não é do outro, nos nossos lugares de resistência, de inimizade, de preferência pessoal e gosto pessoal, no qual é natural eu tenho uma preferência pessoal, um candidato a um partido, mas eu não quero ser escravo dessa pessoa, o Marco, porque isso me coloca no meu mundo com as pessoas que acreditam e concordam e opinam como Marco. E esse é um mundo, queridos irmãos, fragmentado, daqueles que, contrastam, pensam diferente. E a minha realização está nessa composição maior, de eu fazer-me menos menor na minha existência, para que de fato, numa realidade do maior, ainda pessoa, eu consiga viver o mundo dentro de mim, que é pertencimento, irmão, que é união.
que é talvez a realidade do Deus manifestada, se Deus pode ser traduzido como todo, tudo. O todo e o tudo não exclui, é tudo. Tudo. E eu gosto sempre de lembrar a colocação de Jesus, quando ele fala, sabe, para amar o inimigo. É forte isso. Primeiro, é importante da gente ter um entendimento de amor enquanto algo além de afeto e sentimento, porque não é isso que Jesus está falando, de você amar afetivamente, sentimentalmente, emocionalmente o inimigo. É impossível, não tem coerência, não faz sentido algum. Então, a gente está falando aqui de amor maior, de acolhimento, de pertencimento, de comprometimento, de na alteridade, ou seja, na diferença, a gente não subtrair, irmãos. A conta não é 1 menos 1, 0. Não é. E a provocação de Jesus que fala não para você fazer do inimigo amigo, amar o inimigo, irmão, o contraste, o outro lado da tua dualidade iludida em unidade, porque na condição do ser humano não há, é algo em nós que é, por natureza essencial, unidade. É Sat, daí Sat Sang. É o Atman, é o Self, but not myself. And not even ourselves. It's just Self. O si mesmo em cada um. O eu sou antes do meu nome e do teu nome. E quando eu falo apartidário, é nesse sentido, sabe? Da gente comungar, da gente criar espaço para essa realidade do eu sou. E aí sim a gente veste as nossas máscaras de personagem social e vai votar. E vai opor até. Se tu der da oposição, do time que perde, no caso uma eleição democrática, faz parte. De novo, não é tudo igual. A diferença, diversidade é sadia, a gente precisa do contraste para crescer, irmãos. O tal é inominável, o tal que é a unidade. A gente só tem yin e yang. Resta-nos, através disso, matéria, manifestação, a gente compreender o nosso yang com uma ponta de yin, a gente compreender o nosso yin com uma ponta de yang, a gente fidelizar o simbolismo que é aquele símbolo redondo do yang, do yin, do yin, do yang, e que simbolicamente nos leva naquilo que a gente não olha e interpreta, mas vê e gate, além, o tal, uau. Nada se opõe, tudo se complementa, irmão. Por mais que doa, sabe? Mas dói porque tu não gosta, porque tu resiste, porque tu não acolhe a realidade como ela é. E a realidade como ela é, irmãos, por mais maldita que possa parecer, é bendita, porque é o karma que a gente precisa e que a gente merece. Não tem ninguém sacaneando com ninguém. É o universo, é a natureza, é tudo buscando equilíbrio. E às vezes a gente sai de um extremo, vai para outro para aprender algo mais do meio. O ideal seria, talvez não seja a nossa era, para alguns, já que vão evoluindo e amadurecendo, tu vai para o extremo da tua vida, irmão. E ali, não por casualidade, por uma questão de você também, sabe? No extremo, mas com maturidade espiritual para lidar com o extremo, com o próprio absurdo da tua existência, das tuas provações, você já tem cultura para ir para o meio, irmão. Tu não precisa ir para o outro extremo para encontrar algo de equilíbrio. Mas num contexto maior do coletivo em que vivemos, irmãos, nessa era de trevas, do ferro, Kali Yuga, a gente chama isso na tradição, sabe, védica, é de extremo a extremo, até ir se dando conta que extremo não pode ser. O que eu quero é meio caminho do meio. E o caminho do meio não é um caminho morno, de você meia boca mais ou menos, café com leite. Caminho do meio é justamente esse encontro com algo maior em nós, a dar-nos a condição de em vitória e em derrota termos integridade, não perdemos a inteireza. Independente da aprovação, irmãos. Então é um momento muito bonito, nesse sentido mais profundo,
pela invocação da vida num crescimento mais oitavado e verticalizado. Sabe? Meu e teu. Porque o país está dividido, independente, enfim, do resultado das eleições. O mundo está dividido, irmãos. E já está há muito tempo. O que está acontecendo não é causa, é consequência. É bem importante a gente entender isso. E consequência é o que fizemos e deixamos de fazer. A consequência é essa. A realidade, como ela é, não é como eu gostaria que fosse. Nem você. Mas é o que a gente tem agora, barro, para invocar uma inspiração mais profunda, mais amadurecida, menos egóica, mais solidária, mais compassiva, sabe? E a gente só pode viver isso, transbordar isso na realidade do maior, irmãos. Não adianta a minha palavra aqui, ela não serve para nada se você não oferece em você um oco, espaço, um campo fértil para poder isso ser semente e brotar. A cultura de paz que a gente tanto invoca precisa antes de uma cultura de autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, porque a gente é todo identificado com o eu meu menor. Não é que tem que ser difícil, mas não é à toa. A primeira nobre verdade, Dukkha Satya, a verdade do sofrimento, não é uma profecia de Buda, é uma manifestação da realidade, minha e tua. A gente se apega com o relativo. E se a gente se apega com o relativo, a gente sofre. Relativo é tudo que é e cabe ao personagem, eu e você. Então nota, o autoconhecimento nessa era é um caminho de relativização de você, de mim, sabe? Quem sou eu sem eu mesmo? De morrer para aquilo que é ilusão em mim, antes de eu morrer de fato, enquanto Marco. De eu aproveitar uma vida de oportunidades, de aprendizados, de desafios, de aventuras, de mistério, irmãos, que invoca você dar um passo naquilo que você desconhece. Então, olha o que eu falo, a fertilidade do campo. A gente não sabe, queridos irmãos, com o resultado das eleições hoje, o dia de amanhã. Mas ao invés de se projetar em medo e sombras, resistências, reações, não, just keep quiet, you know? And do what you have to do. Keep meditating. Continua meditando, continua orando, continua se trabalhando enquanto alma encarnada. Continua fiel, ainda que uma realidade, uma etapa talvez difícil, ao teu caminho de autoconhecimento. Porque o que o país, o mundo precisa, queridos irmãos, são pessoas mais trabalhadas, mais amadurecidas, menos apegadas à dualidade aparente. That's the one world, one destiny, one people.